que está aqui conectado, que vai assistir depois, a nos seguir aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube, porque aí você vai conseguir receber essa sinalização e estar a par dessas palestras que vão ser transmitidas por via online. Então, para começar, hoje nós vamos falar sobre a semiologia oftálmica. Eu sou Úrsula Guberman, médica veterinária, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, atuo exclusivamente na área de oftalmologia, sou subcoordenadora do curso de oftalmologia da Anclivepa São Paulo e professora do G9, então fico muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. O exame oftálmico, para quem já é da área, sabe, mas quem está ingressando agora, é muito importante que a gente siga por etapas bem definidas. Essa sequência do exame oftálmico é fundamental para que a gente obtenha sucesso. Então, a gente começa pela anamnese, depois vai para a inspeção visual, avaliação da visão do paciente, teste lacrimal de Schirmer, avaliação neurooftálmica, seguida da biomicroscopia com lâmpada de fenda, tonometria, né, avaliação da pressão intraocular, teste de fluoresceína, depois nós realizamos a midríase farmacológica, biomicroscopia da lente e o exame de fundoscopia. Então, existem alguns equipamentos básicos para o exame oftálmico, seja você oftalmo ou clínico geral. Então, nós precisamos de uma fonte de luz convergente, nós utilizamos muito o transluminador de Pfinoff, uma fonte de magnificação, como uma lupa de Pala, fluoresceína, pode ser tanto em tiras quanto em colírio, sendo que em tira é uma técnica que a gente vai ter mais segurança por ter uma baixa contaminação com bactérias. E claro, a gente precisa do colírio anestésico para manipular, para que se esse animal tenha dor, não esteja realizando a abertura manual de uma forma espontânea, que a gente anestesia a superfície ocular para manipular. Além disso, existem equipamentos, né, que são oftálmicos bem específicos, que vai permitir que a gente realize mais testes, feche o diagnóstico específico. Então, teste lacrimal de Schirmer, que é uma tira milimetrada que a gente mensura a produção lacrimal por minuto. Existem outros corantes vitais também, como a lissamina verde, rosa bengala, né, que vai além do teste de fluoresceína. Nós utilizamos também o colírio para realizar a midríase, a base de tropicamida, para realizar a avaliação do fundo de olho, para fazer uma inspeção detalhada da lente. Nós utilizamos a lâmpada de fenda que, nossa, é fundamental para a gente fazer um exame com qualidade. Então, quem trabalha com o oftalmo é um equipamento fundamental em que a gente consegue avaliar com a função de fenda e com uma magnificação. Então, é um equipamento muito útil. Tonômetro, existem diferentes equipamentos para avaliar a pressão intraocular, e lentes de fundoscopia, que aí existem diversas. Tem lente panretinal, tem a de 20 dioptrias, 28 dioptrias, tem lentes específicas de biomicroscopia. E vamos para a anamnese. Primeiro ponto é a gente entender o que fez esse tutor trazer o animal dele para o nosso atendimento, qual que é a queixa principal dele. Ele está tendo uma alteração unilateral, bilateral, é algo simétrico, é assimétrico? Então, essas questões, elas precisam ser levantadas. Qual que é o tempo de duração? Isso começou tem uma semana, um mês, um ano, 2 anos? Está tendo piora do quadro ou foi algo agudo? O animal tinha visão em um dia, no dia seguinte ele já não tinha, uma cegueira aguda. Qual o tempo de evolução? Uma semana, meses, né? E como que está sendo isso? Está tendo secreção? É uma secreção mucosa? Ela é purulenta? Qual a característica? Ou ele está lacrimejando? Ele tem uma epífora? Esse animal tem blefaroespasmo? Então, contração da musculatura orbicular, ele realiza um movimento de piscar, né? Que é um sinal de dor. Tem olho vermelho? Ele está tendo prurido? Ele coça, esfregando nos objetos a região periocular? E como que está a visão desse animal? Às vezes, quando a gente pergunta sobre a visão, um tutor estranha, fala visão? Eu não sei.
A gente, quando fala de visão, a gente não está perguntando da acuidade visual, a gente está querendo saber se ele esbarra ou não em obstáculos, se ele tem uma visão boa no escuro, então como ele transita no ambiente escuro, ou se ele reluta mais quando está escuro. Está tendo alguma medicação em uso atual? Quais são os colírios que ele está utilizando? Aplicou medicação hoje? E qual o histórico das alterações oftálmicas desse paciente? Ele já teve úlcera? Ele tem uma secreção há um tempo que foi diagnosticado como conjuntivite? Pegar qual o histórico, se teve alguma doença oftálmica regressa. A gente sempre pensa em 5 sinais oftálmicos básicos que a gente tem que perguntar: secreção, blefaroespasmo, olho vermelho, prurido e visão. Como que estão esses sinais, tá? Mas é muito importante que a gente levante isso de forma bem detalhada. Além disso, a gente tem que fazer a anamnese do quadro do animal como um todo. Então, como é o histórico de imunização? Como é a vacinação dele? Como é a vermifugação? Tem presença de ectoparasitas? Realiza prevenção? Tem contato com roedores, com morcego, com mosquito? Por que perguntar isso, gente? Se é um animal de uma área endêmica de leishmaniose, você já vai pensar, opa, será que ele está tendo uma uveíte secundária à leishmaniose? Ou então se é uma região, né, que na verdade é o Brasil como um todo, que tem contato com ectoparasitas, então será que não tem uma doença do carrapato, uma erliquiose, uma hemoparasitose associada? Ah, tem contato com roedores, opa, minha região está tendo uma região de chuva, tem contato com roedores, vive numa área com quintal, tenho que pensar numa uveíte, por exemplo, por leptospirose. Então, quais são as doenças sistêmicas desse paciente? Ele tem hipercortisolismo? Ele tem diabetes mellitus? Todo esse histórico vai nos guiar para um diagnóstico específico. Então, se eu sei que o paciente tem hiperadrenocorticismo, né, que o termo atual agora mais preconizado é o hipercortisolismo, eu vou perguntar, será que esse paciente não tem um quadro de hipertensão arterial? Eu vou ter atenção mais específica no fundo de olho dele para pesquisar sinais de hipertensão. Faz uso de medicação sistêmica? Tem acesso à rua? Onde ele mora? De onde ele veio? Né? Qual canil? Já viajou? Tem contactantes? Como são esses contactantes? Né? Estão saudáveis? Tudo isso a gente tem que fazer em alguns minutos, né? Mas são informações muito importantes para a gente realizar a triagem desse paciente. E aí a gente vai para o nosso exame oftálmico, que ele tem que ser passo a passo. Então, aqui ao lado, vocês podem ver uma ficha de atendimento, em que a gente preenche as datas, né, os dados do animal, nome do tutor, nome do animal, idade, cão, gato, raça. E aí a gente vai para a anamnese. Então, tem que caber aqui todas aquelas respostas. A gente vai perguntando de uma forma bem objetiva e responde de uma forma bem objetiva. E aí, a ficha oftálmica, ela segue exatamente a sequência do exame oftálmico. Para quê? Para que evite erros. Então, é passo a passo. Então, realizar a inspeção do animal como um todo, fazer a avaliação da visão, do teste de Stirmer, bem na sequência certinha que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá, gente. Inspeção. Olhem bem esse paciente que está passando aqui no vídeo. A gente observa que ele tem uma assimetria. Se vocês repararem, ele só realiza o movimento de piscar do lado direito. Ele só pisca do lado direito e a gente observa que tem uma contração do lábio apenas do lado direito. Esse paciente tem uma paralisia facial do lado esquerdo. Então, isso a gente consegue realizar, inspecionar antes de fato, manipular o animal. Então, observem esse animal, como ele se comporta no consultório, como também realizar essa inspeção na hora que ele está na mesa. Procurar por assimetrias faciais, como nesses casos, né, que a gente observa uma buftalmia. Então, tem uma assimetria, a gente observa que um dos bulbos oculares está muito maior do que o outro. Nesse outro paciente que nós temos uma exoftalmia, presença de tumores. Olhem esse grau de assimetria, olha essa buftalmia, né, gente? Então, realizar essa inspeção visual antes mesmo de fazer a avaliação oftálmica. E aí, a próxima etapa é fazer a avaliação da visão. Por que a gente tem que realizar a avaliação visual antes de realizarmos o teste de Stirmer, por exemplo? A gente não pode fazer, né, iluminar esse olho antes de realizar o teste de Stirmer. Por quê?
Se a gente for com uma fonte de luz muito importante nesse olho, esse animal vai lacrimejar. E aí ele pode ter um teste lacrimal de Schirmer superestimado. Se a gente ilumina esse olho de uma forma muito forte, né, de uma forma forte, pode prejudicar a avaliação da resposta de ameaça. Então, realiza a inspeção visual e com alguns segundos a gente vai fazer a resposta de ameaça. Então, a gente tampa um dos olhos e vai com a mão em direção ao olho contralateral, tentando sempre deslocar o mínimo de ar possível, para que esse estímulo seja da visão, que a gente não estimule as vibriças, né? Mas realizar isso antes de iluminar o olho, porque se você ilumina, esse animal vai ofuscar e a gente pode ter uma diminuição na resposta de ameaça. Temos como realizar também o teste de movimento, em que o paciente acompanha um objeto sem som, que não estimule, né, que não faça barulho e que seja inodoro, então como uma gaze, um algodão, em que a gente solta esse objeto vai passar e o animal tende a acompanhar com os olhos. Teste de obstáculo, que a gente pode realizar no próprio consultório, colocando alguns objetos, lixeira, cadeira, ou mesmo, se tiver à disposição, alguns cones, e a gente testa o paciente no claro e no escuro. Que aí no claro a gente vai testar como que estão as respostas mais direcionadas para os cones, e no escuro, né, o teste escotópico para a visão no escuro dos bastonetes. Reação postural é um teste que a gente consegue realizar principalmente em animais pequenos ou de médio porte. A gente pega o animal no colo e vai com ele em direção à mesa. Um animal que tem visão, antes de que ele toque na mesa, ele vai ter o estímulo de posicionar as patas sobre a mesa. Ele vai estender os membros torácicos em direção a uma superfície segura. Tá? E com isso a gente consegue inferir que ele tem visão. Por que a gente realiza o teste postural, gente? Porque nem sempre o animal ele vai responder fechando o olho. Nem sempre ele vai ter o interesse de olhar aquela gaze passando pela frente. Então, quanto mais testes a gente realizar, mais preciso vai ser o nosso diagnóstico, mais preciso vai ser a nossa avaliação. Agora, gente, a gente testa, faz esses testes posturais e comportamentais com o intuito de avaliar se tem presença, se tem ausência ou se tem um déficit parcial. Mas eles não mensuram a acuidade visual. Então, a gente não consegue falar se o paciente está vendo 10%, 20%. A gente consegue inferir se ele teve uma visão ou não. E aí, todos esses resultados nós vamos preencher na ficha. Então, aqui, olho direito, né? Nessa coluna nós temos o olho direito, na segunda coluna, o olho esquerdo. E aí, a gente vai responder com teste positivo, se ele respondeu, com teste negativo, se ele não respondeu. Então, eu vou com a mão em direção ao olho direito, se ele responder no olho direito, eu vou assinalar com positivo no olho direito. E assim por diante em cada um dos testes. Uma coisa muito interessante para a gente realizar é o laser point, principalmente para filhotes e gatos, porque o laser point ele vai ser inodoro, não vai fazer o vento, e se o animal quiser interagir com o laser, né, com aquela ponteira laser, a gente vai saber que ele está tendo visão. E o reflexo pupilar, gente? Onde que o reflexo pupilar se enquadra nisso tudo? Será que um animal com reflexo pupilar necessariamente tem visão? Será que um paciente que tem reflexo pupilar direto e consensual negativo é obrigatoriamente cego? Vamos lá. Existe uma diferença de visão com a resposta cortical, né, com visão cortical, com o reflexo pupilar. Por quê? A visão, ela é processada no córtex cerebral. Então, aqui como essa imagem, observa o impulso luminoso, ele passa a região do nervo óptico, quiasma, e chega até a região do córtex occipital. Agora, o reflexo pupilar à luz, ele é subcortical, então ele acontece antes desse impulso chegar no córtex cerebral. Então, são testes que utilizam vias semelhantes, mas não quer dizer que se o paciente teve resposta pupilar à luz, que ele tem visão. Por quê? Antes de chegar ao córtex, essa resposta já vai voltar, tá bom? Então, o animal ele pode ter resposta pupilar à luz presente
e não necessariamente ele tem visão. Da mesma forma que se o paciente, por exemplo, tem uma falha a nível, né, do retorno desse impulso, né, da via eferente da resposta pupilar, ele pode ter uma midríase e não necessariamente ser cego. Então, terminamos toda essa parte do exame neurooftálmico, nós vamos agora realizar o teste lacrimal de Schirmer. O teste lacrimal de Schirmer, ele avalia a produção lacrimal, então nós inserimos uma tira-teste na conjuntiva palpebral, na comissura palpebral inferior, e ele vai mensurar o quanto esse animal produz de lágrima por minuto. Então, essa tira vai absorvendo a camada aquosa do filme lacrimal, portanto, ele vai fazer a mensuração da quantidade de lágrima e nós vamos preencher aqui na ficha quanto que teve no olho direito, quanto que teve no olho esquerdo, né? Quantos milímetros esse animal produziu. O valor médio de produção lacrimal dos cães é em torno de 16,92 milímetros por minuto. Porém, a gente considera como mínimo de normalidade 15 milímetros por minuto. Então, agora vamos para a avaliação neurooftálmica. Então, nós realizamos 5 testes neurooftálmicos. Então, reflexo pupilar fotomotor, em que a gente ilumina o olho e avalia a resposta desse olho. Então, nós temos o reflexo pupilar direto. Então, nós iluminamos um olho e avaliamos como que está a resposta desse olho. Se essa pupila contraiu, reflexo pupilar fotomotor direto positivo. Se nós iluminamos esse olho e o contralateral respondeu, reflexo pupilar consensual ou indireto positivo também. Agora, temos que relembrar, o reflexo pupilar à luz, ele não avalia a visão, ele é pré-cortical. O reflexo de ofuscamento consiste em iluminar o olho e o animal ele vai ter o reflexo de fechar a pálpebra desse olho iluminado. Semelhante ao que acontece com a gente, por exemplo, se nós olhamos para um ambiente que tem uma luz muito intensa, nós temos o reflexo de fechar. Ele é um teste que utilizamos muito quando a gente não consegue enxergar a pupila. Então, esse animal tem um edema de córnea, uma pigmentação corneana importante, o ifema, que aí pode interferir na nossa avaliação, por exemplo, do reflexo pupilar fotomotor, tá? Que a gente não consegue ver como que está o reflexo pupilar. Então, o ofuscamento ele vai ser muito importante. Ele avalia, ele é presente, o reflexo de ofuscamento ele se torna presente quando o animal tem uma cegueira cortical, mas ele se torna ausente se o paciente tem uma alteração a nível de retina, nervo óptico e trato óptico. O reflexo corneano, ele consiste na avaliação da sensibilidade corneana. Então, nós realizamos o estímulo da córnea, tocamos a córnea, e o paciente ele vai responder fechando as pálpebras, realizando a movimentação palpebral ou retraindo o bulbo ocular. Então, esse daqui é o estesiômetro de Cochet-Bonnet, em que o filamento de nylon toca o centro da córnea e a gente consegue mensurar o quanto que está essa sensibilidade. Mas a gente pode, ao invés de quantificar essa sensibilidade, que é o que esse estesiômetro faz, a gente pode simplesmente avaliar se ele está presente ou ausente. No reflexo palpebral, em que nós tocamos as pálpebras, a gente avalia se esse paciente está tendo a sensibilidade e a capacidade de movimentar as pálpebras. E por último, o reflexo óculo-cefálico, em que a gente movimenta a cabeça do animal e ele vai realizar a correção da posição desse olho. Então, semelhante ao que a gente faz com o nistagmo fisiológico. Então, quando a gente movimenta a cabeça desse animal, ele tem que realizar o movimento conjugado de ambos os olhos. E nós preenchemos a ficha. Então, olho direito, iluminamos, reflexo pupilar à luz presente, positivo, consensual e assim por diante em cada um desses reflexos de acordo com o olho direito ou o olho esquerdo. Feito isso, nós vamos para a biomicroscopia com lâmpada de fenda. Então, nós vamos realizar uma avaliação biomicroscópica
com a lâmpada de fenda, que é esse equipamento. Ele tem uma série de ajustes em que a gente faz uma magnificação de 10 ou 16 vezes e tem uma sequência de filtros, espessuras de fenda, e com isso a gente realiza uma avaliação bem detalhada das estruturas, sempre da parte mais externa para a parte mais interna. Isso também tem que ser feito de uma forma sistemática para que a gente não pule uma estrutura. Então, a gente começa da região das pálpebras para depois ir aprofundando, né, nas estruturas intraoculares até a avaliação da retina. Então, aqui, o que a gente pode avaliar na biomicroscopia, no exame oftálmico das pálpebras? Então, a gente pode observar a presença de blefarite, como nesse caso, que tem um eritema palpebral, alopecia, presença de neoplasias, como nesse caso, em que a gente observa um aumento na região das pálpebras, presença de laceração palpebral. Olha como a gente consegue observar uma descontinuidade da rima palpebral. Esse animal teve uma laceração. Então, uma parte da rima palpebral está aqui e a outra parte está aqui. Ele teve uma laceração. Questão de posicionamento de margem palpebral. Então, se esse paciente tem um entrópio, um ectrópio, nessa imagem a gente observa um macrobléfaro, então uma pálpebra muito maior do que deveria ser, muito comum nos braquicefálicos. Alteração de cílios. Então, essa daqui é uma imagem que a gente está realizando com a lâmpada de fenda. Então, olha como a gente observa a presença de cílios ectópicos eclodindo da região de conjuntiva palpebral. A gente pode observar a presença de tichiquíase crescendo na região da margem. Questão de tamanho da fissura palpebral, presença de blefaroespasmo, epífora, né? Então, um paciente com cromodacrorreia. Então, esse lacrimejamento já está alterando a pigmentação dessa região periocular. Avaliar também terceira pálpebra. Então, aqui uma laceração da terceira pálpebra, presença de corpos estranhos, então aqui um fio de sutura bem evidente na região, né, provavelmente operada da glândula da terceira pálpebra, aumentos de volume, como neoplasmas da terceira pálpebra, ou mesmo nos auxiliar a diferenciar esse caso de eversão da cartilagem da terceira pálpebra de, por exemplo, uma protrusão da glândula da terceira pálpebra. A gente tem que realizar a avaliação dessa terceira pálpebra tanto na face palpebral como também na face bulbar. Então, essa face interna, muitas vezes a gente só consegue realizar posterior à instilação do colírio anestésico. Avaliação da conjuntiva. Então, esse paciente ele pode apresentar quemose, hiperemia conjuntival, como nesses dois casos. É importante a gente saber diferenciar hiperemia conjuntival de congestão dos vasos, em que esses vasos eles ficam bem tortuosos e a gente observa eles de uma forma isolada. Então, esse aqui é um caso que tem congestão, não hiperemia. Presença de hemorragia subconjuntival, presença de simbléfaro, que seria a aderência da conjuntiva à córnea, ou a aderência de conjuntiva à conjuntiva. Aumento de volume conjuntival, como nessa imagem, alterações de coloração, seja uma conjuntiva hipocorada, seja uma conjuntiva ictérica. E aparelho lacrimal, então, nós temos que avaliar se tem presença de secreção ocular e classificar essa secreção ocular. É uma secreção purulenta, é uma secreção mucosa? Não, esse paciente está tendo uma epífora, né? É uma cromodacrorreia, ele está lacrimejando e esses pelos estão umedecidos. Esse paciente tem crostas, como que tá? É uma secreção sanguinolenta. Então, fazer uma avaliação completa e detalhada. Depois nós vamos para a córnea, lembrando que a córnea é uma estrutura, né? Que tem a característica de ser transparente. Então, se nós temos uma perda dessa transparência, seja por pigmentação, seja por opacidade de córnea, por presença de vascularização corneana, nós temos uma perda dessa transparência. Então, fazer uma avaliação bem minuciosa e descrever. Detalhar se tem presença de úlcera com alteração da curvatura da córnea, como nessa imagem a gente consegue observar. Se tem formação de tecido de granulação, se tem neoplasma na superfície ocular, se o teste de fluoresceína está positivo, né? Descrever todas essas alterações, ou se tem uma mancha, né? Uma placa enegrecida na córnea.
E daí nós vamos para a avaliação da câmara anterior. Como que está a profundidade dessa câmara anterior? Câmara anterior é o espaço que consiste entre é o espaço entre a córnea e a íris. Então, aqui nessa imagem, a lente luxada para a câmara anterior, né? Presença da lente na câmara anterior, presença de tumores, de neoplasmas da íris, diminuindo a profundidade da câmara anterior, ou mesmo precipitados na câmara anterior. Então, aqui presença de hipópio, que seria a presença de pus na câmara anterior, presença de sangue, um linfema, presença de fibrina. Então, a gente pode ter fibrina como nessa imagem, que fica como se fosse uma teia menos densa, ou muitas vezes em gato, a gente observa uma fibrina numa consistência, numa quantidade maior. Então, fazer uma avaliação. Posterior, nós realizamos a avaliação do ângulo de drenagem, que aí utiliza a lente de gonioscopia. E aí vai classificar se esse ângulo é aberto, fechado, estreito, que a gente utiliza a lente de gonioscopia associado à lâmpada de fenda. Alterações da íris. Então, se essa íris está com uma alteração de relevo, como nessas duas imagens, em que a gente observa que essa íris está se projetando em direção à córnea. Então, são casos de íris bombê. Se tem rubeoses irídeas, que seria o aumento da vascularização da íris. Se tem pigmentação. Se tem presença de cistos nessa região da íris. Se tem uma atrofia da íris. Então, a íris é um tecido muscular. Se tem uma atrofia, muitas vezes a gente observa esse formato mais rendilhado da íris. Se tem iridodonese, que é a movimentação da íris, tudo isso tem que ser avaliado e registrado detalhadamente. Se nós temos discoria, né? Então, ou uma anisocoria, então discoria seria uma alteração do formato pupilar. Já a anisocoria é quando a gente tem uma pupila diferente da outra. Então, como nessa imagem, que tem uma pupila mais midriática do que a outra. E leucocoria é quando a gente observa o orifício pupilar mais esbranquiçado, como, por exemplo, secundário a uma catarata. Então, a lente está esbranquiçada, a gente vê um orifício pupilar ali mais esbranquiçado, a gente denomina leucocoria. Se o paciente tem miose, se tem midríase, sempre anotar, eu instilei o colírio de atropina, registrar na ficha que instilou o colírio de atropina, porque esse paciente vai ter uma midríase farmacológica. Se tem aderência da íris à córnea, que a gente denomina como sinéquia anterior, presença de tumores em íris. Feito isso, nós vamos realizar o teste de fluoresceína. Então, nós vamos utilizar um corante vital, que é o corante de fluoresceína. Nós vamos testar se esse animal tem úlcera. Com esse mesmo teste, a gente pode realizar o teste de Seidel, com esse mesmo corante, teste de Seidel, teste de Jones e o tempo de ruptura do filme lacrimal. Então, a gente pode utilizar o corante de fluoresceína para avaliar se tem úlcera. Então, o corante de fluoresceína, ele se adere ao estroma corneano, com isso facilita a identificação de úlceras. Teste de Seidel, que ele é utilizado para avaliar se tem uma perfuração ocular. Então, nós instilamos o colírio de fluoresceína na superfície ocular. Se está tendo extravasamento do humor aquoso, esse colírio se dissolve na superfície ocular e, com isso, facilita a nossa identificação de extravasamento do humor aquoso. Teste de Jones, em que a gente instila fluoresceína na superfície ocular, esse corante é drenado pelo ducto nasolacrimal até a narina e nós observamos a presença da fluoresceína na narina. Então, com isso, a gente consegue, com o teste de Jones, a gente consegue avaliar a patência do ducto nasolacrimal. E o teste de ruptura do filme lacrimal, em que a gente instila a fluoresceína e avalia quanto tempo demora para aquele filme se quebrar. Porque se aquele filme lacrimal está estável, se aquela lágrima tem uma qualidade boa, aquele filme ele vai ficar estável por cerca de 15 segundos. E a gente consegue inferir sobre a qualidade do filme lacrimal. Então, observem quantas alterações nós conseguimos avaliar com o teste de fluoresceína. Quantos testes diferentes com apenas um corante são possíveis de serem realizados. E aí nós vamos preencher a ficha.
Então, teste de fluoresceína, está positivo ou negativo? Qual foi o tempo de ruptura desse filme lacrimal? Teste de Jones, está positivo ou negativo? Esse corante ele drenou para a narina ou não? Teste de Seidel, então, teve extravasamento de humor aquoso ou não? Tem uma perfuração ou não? E aqui embaixo, nós vamos preencher se teve a presença, foram realizados outros corantes, como lissamina verde, rosa bengala, se teve resultado positivo ou não. Então, aqui demonstrando o teste de fluoresceína com a tira umedecida, estilo corante na superfície, depois nós realizamos a lavagem e o corante ele vai ficar aderido à superfície ocular e nos facilita para identificar qual a dimensão dessa lesão, qual a profundidade. Posterior a isso, nós realizamos a tonometria, então avaliação da pressão intraocular. Isso pode ser realizado com diferentes aparelhos. Então, aqui representando tonômetros de rebote, então o Tonovet, o Tonovet Plus, o mais recente, né, que está padronizado para diferentes espécies, é o Tonovet Plus. Então, ele consegue classificar se é cão, gato, cavalo, coelho, e aí a gente vai programar ele, a configuração dele para a espécie, e eles vão lançar uma probe, tocar a córnea de uma forma bem leve, e vai falar aqui no visor qual foi o valor aferido. Esse daqui é o Tonovet Avia, o Tonopen Avia, em que é um método de aplanação. Então, a gente tem que instilar o colírio anestésico e esse equipamento, o Tonopen, vai mensurar a pressão intraocular. E com isso, nós vamos colocar o valor que foi mensurado e qual equipamento foi utilizado. Para quem usa o Tonovet Plus, é interessante até anotar qual espécie foi utilizada. Claro, se for um cão, você vai usar o modo cão. Mas se, por exemplo, for um animal de olho pequeno, é interessante que não tem, né, especificado qual a espécie. Por exemplo, um passarinho. É bom colocar qual foi o modo utilizado. Feito isso, nós vamos realizar a midríase farmacológica, quando possível, e avaliar a lente. Então, para a gente classificar uma catarata, para fazer uma avaliação adequada de catarata, a gente precisa dilatar essa pupila, realizar a midríase farmacológica. Então, aqui um paciente com a pupila já dilatada, em que a gente observa uma opacidade da lente, ou seja, catarata. Aqui um outro caso com luxação da lente, uma luxação posterior, em que a gente observa uma crescente afásica. Então, esse reflexo amarelado é do fundo de olho. E aqui um olho com uma opacidade, com uma esclerose, que já é uma alteração senil. Além disso, a gente pode avaliar se essa lente está estável, se ela está na posição. Porque se essa lente está tendo uma desinserção, se esses ligamentos estão rompidos, a gente pode observar a lente se movimentando, que é a facodonese. Em uma sala escura, nós realizamos a midríase farmacológica e vamos avaliar o fundo de olho. Então, existem lentes específicas para fazer a avaliação do fundo de olho, que é a coisa mais linda, né, gente? Venhamos e convenhamos, isso aqui é incrível. Olha esse tapeto, esse disco óptico, esses vasos. Eu acho, sim, fora de série. Avaliamos o fundo de olho, nós podemos ainda realizar a biomicroscopia de fundo. Então, com o auxílio da lâmpada de fenda e com uma lente específica, nós podemos avaliar se tem uma alteração de relevo na papila óptica, se tem escavação de papila óptica, se está tendo um relevo no fundo de olho, por exemplo, para nos auxiliar na identificação de granuloma, de retina, de neoplasias. E claro, não é porque a gente é oftalmo que a gente não realiza a avaliação do paciente como um todo. Então, a gente, nessa parte da ficha, nós vamos preencher se foi realizado algum exame complementar específico. Então, se esse paciente realizou eletroretinografia, se foi realizado ultrassom ocular, UBM, gonioscopia, se foi solicitado algum exame complementar, como hemograma, ultrassom abdominal, a gente preenche todos esses dados. Se foi instilado algum colírio, é interessante a gente colocar a hora que foi instilada. Por quê? Esse paciente fez midríase com tropicamida.
ela dura em torno ali de 20 minutos. Então, é bom a gente anotar para a gente ter o controle de quanto tempo a gente pode ainda ter interferência desses colírios. E, claro, avaliar a temperatura retal, fazer a auscultação do paciente, avaliar a score corporal, qual a coloração de mucosa, palpar linfonodo e deixar todas essas observações bem descritas. Então, era isso que a gente resolveu trazer hoje para vocês sobre o exame oftálmico. É um exame que tem muitos detalhes, né? É muito importante que esses detalhes sejam observados de forma bem detalhada mesmo, de forma bem minuciosa, para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, convidar todos para nos seguir nas nossas redes sociais. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like para a gente, se inscreva no canal do G9, nos siga no Instagram para que vocês não percam as próximas aulas. A gente pretende trazer muito conteúdo aqui para vocês, sempre compartilhar o máximo de conteúdo de qualidade sobre a oftalmologia. E eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada.